Isso é muito bom, tá? Então, questionar a relação entre a qualidade da pesquisa e a ética na investigação qualitativa. Hoje em dia, nós estamos vivendo num mundo muito complicado, diferente do passado, né, onde existia mais confiança, mais credibilidade nas pessoas. Hoje é tudo. Você não faz uma pesquisa sem comitê de ética, né? É, que eu acho que é uma coisa boa, por um lado, porque os comitês de éticas elas servem para proteger não só os pesquisados, os participantes da pesquisa, mas servem também para proteger o pesquisador, o investigador, não é? Sobre essas questões éticas, não é? Livrando ele, por exemplo, de um processo criminal ou qualquer coisa assim. Então, Valberto, essa questão ética é muito complicada no mundo que nós estamos vivendo hoje, porque nós estamos vivendo cada vez mais no mundo tecnológico, né? E tanto é que aí tem a lei o chamado LGPD, né? Lei geral de, de dados, né? Que as instituições agora precisam cumprir, não é? Então, essas questões das fake news, das responsabilidades. Então, tudo isso passa pela sociedade, que está cada vez mais exigente com essa questão ética, né? E passa pela pesquisa também. Então, na nossa pesquisa, nós falamos de ética. Ética é um assunto que dá um curso inteiro. A gente poderia falar aqui horas com isso, mas eu pretendo falar só 20 minutos, meia hora, para estudar justamente a relação entre a qualidade da pesquisa, ou seja, em termos de rigor, sistematização, e as questões éticas da investigação qualitativa. Porque nós já estamos assim na parte final do nosso curso, e agora que os alunos, né, que os pesquisadores, quando forem assistir o curso, vão estar escrevendo, não é? Então, a dimensão ética na escrita passa por tudo isso. Tem muitos conceitos de ética, mas eu gosto muito dessa tira aqui da Mafalda, que mostra uma dimensão da ética que todos nós temos, né? Aqui nesse primeiro quadrado diz assim, ó, Tome, pensei em... É a Mafalda que fala, né? Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar balas, mas não consegui. Aí ela se vira de costa e continua falando, né? No outro quadradinho. E tudo por causa do maldito inquilino, que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e que sei lá o quê. Inquilino? A mãe pergunta, né? Terceiro quadradinho aqui. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Então, existe essa dimensão da moral, não é? Os especialistas em filosofia diferenciam a dimensão ética da dimensão moral, mas todos nós temos esse inquilino aqui dentro, né? Que diz o que é certo, o que é errado. Na investigação qualitativa, é esse inquilino que diz para a gente ser honesto, né? Na análise, na interpretação, não é? E isso a gente tem que passar, Valberto e demais colegas que estão nos assistindo pelo YouTube e em outras plataformas. Nós temos que incentivar nos nossos alunos, nos nossos pesquisadores, nos nossos colegas, porque a verdadeira ética na investigação qualitativa é este inquilino aqui que o Quino, né, aqui através da Mafalda, está falando. Esta consciência, né, na nossa época, no passado, dizia assim, foi a ética, não é, que o nosso pai e a nossa mãe, a vergonha na cara, né? Antigamente se dizia assim, a vergonha na cara que o meu avô, a minha avó, o meu pai, a minha mãe me ensinou, eu tenho vergonha na cara. Que é esse tal inquilino que mora dentro da gente, que diz que o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro. Então, isso perpassa também na investigação qualitativa. Alberto, se tiver qualquer pergunta, pode interromper, tá? Fique à vontade. Aí, nós precisamos fazer essa pergunta, né? A investigação qualitativa, geralmente, ela pode ser uma pesquisa diagnóstico, você pode usar
as técnicas, os métodos de investigação, de pesquisa qualitativa, para diagnosticar um problema, através de entrevistas, por exemplo. Mas muitos teóricos, e eu acredito, concordo com esses teóricos, que a investigação qualitativa ela é sempre uma intervenção na vida das pessoas. Por que ela é uma intervenção? Mesmo que ela seja, não seja um estudo de caso, uma investigação-ação, que vai resolver um problema, não é? A investigação qualitativa, por muitos anos, tinha essa dimensão mais de ser mais diagnóstico, descritiva, né? Descrever o problema, descrever o fenômeno, né? E tal. Mas toda investigação qualitativa, ela intervém, ela faz uma intervenção na vida da pessoa. Vamos pensar, por exemplo, no caso simples de uma entrevista. Uma entrevista pode perturbar, não é? Eu posso ter perguntas perturbadoras, tá? Na investigação qualitativa, eu posso influenciar para o bem ou para o mal. Quando eu estou fazendo, já que eu estou nessa exemplo da entrevista, né? Quando eu estou fazendo uma entrevista, eu posso fazer as pessoas pensarem sobre uma informação que elas não tinham pensado antes. E esta informação pode ser tanto para o bem como para o mal. A investigação, a pesquisa qualitativa, ela é de intervenção porque ela altera o contexto, ela muda o comportamento das pessoas quando você quando você observa ela, né? Por exemplo, uma das ferramentas da investigação qualitativa é a observação participante e não participante, e isso pode intervir na vida das pessoas observadas, alterando esse contexto, alterando inclusive as rotinas durante a entrevista e pós a entrevista, né? Deixando um impacto, uma influência positiva ou negativa. Então, quando a gente pensa, essa é uma dimensão que esbarra com a ética, não é? Quando a gente está fazendo uma investigação qualitativa, eu vou fazer entrevista, observação participantes, grupos focais, não é? Nas nossas lives anteriores, nós falamos um pouco de grupo focal, não é? Então, é muito importante que a gente perceba isso, tá? Que esta pesquisa, essa maneira de obter dados, ela intervém, tá? E essa intervenção na vida das pessoas tem uma dimensão ética, tá? Tem uma dimensão ética que precisa ser observada. E outros princípios éticos muito importantes que hoje é quase uma norma, né? Tem a ver, por exemplo, com o consentimento livre e informado, né? Você sabe que agora todas as universidades, né, tem código de ética, tem os comitês de ética, né? No Brasil, por exemplo, nós usamos, então, a Plataforma Brasil, que começou na área de saúde, mas agora na área de educação, na área de ensino de ciências, em diversas áreas de pesquisa, psicologia usa, então, a Plataforma Brasil. E lá você pode obter, então, um parecer do Comitê de Ética para a sua pesquisa. Então, o Comitê de Ética, no Brasil e no mundo, está ao serviço da transparência da pesquisa. E ela pode se manifestar de duas formas. De uma forma formal, tá? Ou seja, é um contrato escrito. No Brasil, a gente chamamos de termos de consentimento livre informado ou livre esclarecido, TCLI, LI ou TCLE, tá? Livre esclarecido, aqui eu poderia até informado ou livre esclarecido, vou acrescentar aqui, TCLI ou também, como muitos, TCLE, né? Como o pessoal do Sul gosta de dizer. Então, que é um contrato formal. Esse contrato formal é um contrato escrito. Mas, muitas vezes, não é possível ter um contrato formal. E, na pesquisa qualitativa, isso pode acontecer. E aí eu tenho um contrato oral, por e-mail, por WhatsApp, uma autorização, entre outros meios, né? Uma autorização para eu fazer a pesquisa, né? Por exemplo, existem muitas pesquisas na área de sociologia, antropologia,
que você faz uma observação de um espaço público, numa estação de trem, numa rodoviária, no aeroporto. Então, eu estou ali observando o comportamento das pessoas, tomando nota. Então, geralmente eu peço autorização à entidade pública ou à entidade responsável por aquele ambiente, se for um aeroporto, né, por exemplo. Mas eu não consigo pedir autorização por escrito, né, para todas as pessoas, imagina, dezenas, centenas de pessoas passando ali, para aquelas pessoas. Uma autorização formal. Aí eu peço uma autorização informal. Outro lugar que nós, inclusive, exploramos bastante no nosso curso é a ideia do corpus latente na internet, né? Inclusive, o projeto modelo que nós fizemos tem a ver com fatores de longevidade, né? Que é um projeto que interessa a todos, né? Todo mundo quer viver muito, né? Tanto os novos como os de meia idade, como os velhos. E onde é que obtivemos essas entrevistas, né? Esses dados? Na internet. Inclusive, Valberto, eu tenho um artigo no Internet Latente Corpo Journal que era baseado, isso é uma coisa de 7 anos, 10 anos atrás, nem sei se tem esse site ainda, mas era da Universidade Federal aí do Ceará, que era chamada Seara da Ciência. E lá existia perguntas dos alunos do ensino médio aos professores da universidade. Você lembra desse site, Seara da Ciência? Tem uns 7 anos no passado. Aí eu analisei, juntamente com uma aluna de doutoramento lá de Portugal, estas perguntas que os alunos formulavam, e perguntas de biologia, de química, de física. Então, nós analisamos um conjunto de perguntas para entender qual eram as dúvidas mais comuns e outras coisas que a gente analisou. Esse artigo está na revista Internet Latente Corpo Journal, tá? Que é uma revista que publica artigos corpus latentes na internet. Inclusive, você que está nos assistindo agora, fique sabendo que, se você levar a sério aquele projeto experimental e fizer uma análise profunda mesmo, pode escrever um artigo e mandar para essa revista. É uma revista que, na área do ensino, é Qualis B2, tá? Ou seja, está no Qualis e já completou esse ano 11 anos, né? Tem muitos artigos publicados aí, é uma revista bem interessante. Outros princípios éticos muito importantes na investigação qualitativa e nessa fase final que nós temos que ter atenção quando a gente está analisando é a proteção ao anonimato, tá? A maioria dos pesquisadores se detém muito nessa questão do anonimato. Não, tem que ser anônimo e tal. Está correto isso, tá? Não está incorreto, não. É muito difícil praticar o anonimato dos meus entrevistados, dos meus participantes das minhas entrevistas, dos meus grupos focal, quando eu tenho, por exemplo, uma história de vida, um estudo de caso, porque são poucas pessoas e geralmente é difícil. Mas quando agora, na análise dos dados, nós estamos então nessa fase final de análise, nós temos que fazer um esforço para o anonimato, tá? Isso tem que estar presente na nossa cabeça de pesquisadores, analisadores de dados, interpretadores de dados, seja qual for a técnica que nós usemos, nesta fase final de escrita acadêmica, a proteção ao anonimato dos meus participantes, embora seja difícil quando a gente usa técnicas qualitativas como história de vida e estudo de caso. Mas eu gostaria de chamar também a atenção para vocês que surge cada vez mais no nosso meio, no meio acadêmico, o direito ao não anonimato, que é uma coisa estranha para muita gente, porque nós vivemos numa sociedade muito tecnológica, e agora com essa questão da pandemia e depois o pós-pandemia, cada vez mais tecnológica, não é? Muitos grupos sociais, muitas pessoas querem o contrário, não é o anonimato, elas querem ser percebidas, tá? Existe um sociólogo, eu procurei essa referência, mas infelizmente ainda não encontrei, mas quando encontrar eu vou colocar lá no curso, tá? Que de um sociólogo fez uma pesquisa, eu acho que foi no Brasil, em São Paulo, e ele entrevistou
entrevistou pessoas, entrevistou e fez observação participante, inclusive, moradores de rua, que na área de sociologia, que no final ele fez um livro de fotografias. E ele diz que, no final do livro, ele colocou anônimos, né? Pediu autorização para colocar a imagem das pessoas, mas tirou os nomes verdadeiros, colocou tudo nome falso. Então, quando ele foi mostrar isso para os moradores de rua, ele disse, não, nós queremos que você coloque os nossos nomes de verdade, nossas fotografias e nossos nomes. É o direito ao não anonimato. Por quê? Porque o morador de rua ele se sente invisível, né? E ele quer ser visto pela sociedade, né? Nas grandes cidades, muitas vezes, o morador de rua, as pessoas passam por eles e não são percebidos, né? E eles têm um direito ao não anonimato, a serem percebidos, né? A não serem ignorados. Então, é só para dizer que esses princípios éticos da investigação qualitativa não é tudo preto no branco. Tem muitos tons de cinza, né? Em todo esse processo quando a gente fala de anonimato. Bem, mas, como eu tinha dito, essa pequena introdução da nossa live aqui, para a gente discutir as dúvidas, né, está relacionada principalmente à relação entre ética e qualidade na pesquisa. Está a qualidade da pesquisa relacionada às suas dimensões éticas? Então, quando a gente pensa, então, nos princípios éticos na pesquisa, a gente tem que pensar em várias dimensões, né? E essas dimensões têm a ver com, primeiro, autonomia, respeitar os direitos dos indivíduos. Isso é um princípio ético da pesquisa, tá? Então, cada pessoa é uma individualidade autônoma que eu preciso respeitar. Outro princípio ético que a gente tem que trazer para a pesquisa qualitativa, e está presente na pesquisa, é a beneficência, ou seja, fazer o bem. Então, a minha pesquisa, ela, para ser de qualidade, ela deveria fazer o bem, entende? Eu vou fazer uma pesquisa na área de biologia, um aluno de TCC, um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, o que ele vai fazer? Vai fazer o bem, vai melhorar a aprendizagem da biologia, da química. Na área de saúde, eu vou fazer uma pesquisa, vai melhorar as condições de vida dos pacientes, aquela minha pesquisa, aquelas minhas entrevistas, minhas intervenções e etc. Então, é um princípio ético muito importante. Isso tem tudo a ver com a qualidade da pesquisa. Paralelo a isso, da beneficência, tem o da não maleficência, que parece o contrário dele, mas não é a mesma coisa. Porque muitas pesquisas não fazem o bem de forma direta, explícita para os intervenientes, mas elas, vamos dizer, elas fariam bem do ponto de vista global, a longo prazo, não fariam um bem imediato, mas ela não faz o mal, entende? Ou seja, é o princípio da não maleficência, ou seja, não faz o mal, nem o mal imediato, nem o mal posterior. E o quarto princípio da ética na pesquisa qualitativa é a justeza. Justiça, particularmente na justiça distributiva ou equidade. Então, não há aqui uma discriminação quando eu trato com os participantes da minha pesquisa, tá bem? Então, são princípios éticos. Isso tudo traz-nos para esta tensão, né? Eu até usei aqui o símbolo da tensão elétrica, né? Por um lado, a qualidade da pesquisa, ela tem que trazer vantagens para o campo de estudo. Ou seja, ninguém faz uma pesquisa que não resolva um problema do seu campo de estudo. Esse lado vermelho aqui, ó. Trazer vantagens para o campo de estudo. Resolver um problema. Ele tem que ser relevante. Ou seja, qualquer pesquisa... Então, agora que você está terminando de escrever a sua análise, você deveria estar pensando nisso desde o início, né? Mas nós falamos isso, a matriz de coerência interna, ela procura a coerência interna e a relevância também. Mas agora você está escrevendo análise dos dados, então, qual é a relevância disso? Então,
a sua pesquisa... E, por outro lado, tem aqui do lado verde, respeitar os interesses dos participantes, as dimensões éticas. É como se houvesse uma tensão entre a qualidade da pesquisa e as questões éticas, tá? O Flicker, no seu livro, Qualidade da Investigação Qualitativa, diz assim: a intervenção da pesquisa em um campo e as perturbações que ela traz consigo, né? Lembra que nós falamos de várias perturbações, alteração de contexto, ou seja, a pesquisa ela altera o sistema, as pessoas, né? Então ele diz isso, né? A intervenção da pesquisa em um campo e as perturbações que ela traz consigo só são justificadas se ela for realizada para uma pesquisa boa, confiável e verdadeira. Então, essa tensão entre a dimensão ética, de respeitar o interesse dos participantes, parece que, e ao mesmo tempo, trazer algo relevante para a área de pesquisa. Essa questão da relevância, porque você não vai perturbar, incomodar as pessoas, tomar o tempo dela. Imagina, por exemplo, eu sou da área de didática das ciências, né, didática da química, e o meu laboratório é a sala de aula, seja ela presencial ou virtual agora, né? Cada vez mais virtual. Então, eu vou perturbar a vida de um professor, assistindo a aula dele, fazendo entrevista, aplicando questionário com os alunos, fazendo entrevistas, não sei o quê, para depois isso não gerar uma pesquisa boa, confiável, verdadeira, que resolva um problema, que seja relevante. Então, essa questão da relevância demanda uma outra dimensão, que é a dimensão da criatividade. Você não é relevante sem ser criativo para inovar, para resolver um problema. Seria a relevância da pesquisa como pré-requisito para a solidez ética? Essa é a pergunta, tá? Claro, a resposta eu diria sim. A relevância da pesquisa, da qualidade das questões de investigação, das questões de pesquisa, do planejamento, do método, da análise, da interpretação, tudo que nós vimos nesse curso até agora, no sentido da solidez, da relevância da interpretação das técnicas, tá? Esse negócio da relevância na pesquisa é muito, muito importante. Por exemplo, eu não sei se todos conhecem, mas existe o chamado Prêmio Ig Nobel. O Prêmio Ig Nobel é dado todos os anos, assim como o Prêmio Nobel. O nome Ig Nobel quer dizer... é uma paródia, né? O Prêmio Nobel, eles dão lá na Califórnia esse prêmio, que é uma gozação, né? Uma paródia ao Prêmio Nobel para pesquisas irrelevantes ou jocosas ou muito curiosas, estranhas. Existem muitas pesquisas estranhas, né? Que são publicadas em revistas e cuja a metodologia é séria, análise de dados é séria e em revistas especializadas. Ou seja, mesmo que você siga um caminho rigoroso, sistemático, que siga o método científico, ele pode levar ao prêmio Ig Nobel e não ao prêmio Nobel, no sentido da sua relevância. Entende? Então, a metodologia, por mais rigorosa e sistemática que ela seja, ela não é tudo. A pesquisa precisa, para ser ética, principalmente na investigação qualitativa, ela precisa ser relevante e criativa. Eu gosto muito desse exemplo aqui do físico holandês, né? Nascido na Rússia, e ele foi o descobridor, o André Geim, foi o descobridor do grafeno. No ano 2000, ele ganhou um prêmio Ig Nobel, né? Que é essa paródia. Por que ele ganhou? Porque ele publicou um artigo que ele levitava um sapo usando semicondutores. Então, o comitê do Ig Nobel achou tão engraçado aquilo, né? Levitar sapo e tal, usando semicondutores, aí ele recebeu o prêmio Ig Nobel. 10 anos depois, em 2010, ele recebe o prêmio Nobel por demonstrações concretas de levitação magnética. Vocês compreendem essa tensão entre o que é relevante e criativo, não é? Na investigação qualitativa, isso é tremendo nessa fase de interpretação dos dados.
Ao mesmo tempo, nós queremos ser criativos e relevantes e queremos que as coisas aconteçam de forma eticamente bem sucedido. Então, nós precisamos pensar de forma criativa, mas também de forma ética. É por isso que eu chamei a atenção nesta tensão, trazer vantagens para o estudo, resolver problemas, ser relevante, ter boas questões de investigação e, ao mesmo tempo, respeitar os interesses dos participantes. Inclusive, numa das aulas, eu falei disso, né? Quando a gente fala da qualidade da interpretação. O que você está interpretando representa os interesses dos participantes da sua pesquisa ou só seus próprios interesses enquanto investigador? Então, essa é uma informação muito importante e relevante que nós temos que passar para os nossos alunos. Tá? E agora, para finalizar, queria refletir com vocês um pouco sobre a qualidade da pesquisa como pré-requisito para a adequação ética. Tá? Primeira coisa, não fazer falsas promessas. Tá? Você tem que lembrar, o pesquisador tem sempre que lembrar, na hora que está recolhendo dados, por exemplo, que a entrevista de pesquisa não é uma terapia ou amizade, tem um ponto final previsto. E o seu entrevistado precisa saber disso. Tá? Então, você não vai marcar uma entrevista porque você vai fazer uma terapia ou porque você é amigo da pessoa. Não, é por um objetivo de pesquisa e tem que estar bem claro na cabeça do entrevistado, né, naqueles termos de livre consentimento. Respeitar os detalhes da vida privada dos participantes, deixar fora, sem minar os resultados da pesquisa. Tá? É necessário deixar fora esses detalhes da vida privada. Claro, tem um limite, né? Tem algumas coisas, dependendo dos objetivos de pesquisa, que você precisa incluir alguns detalhes da vida privada, devidamente autorizado pelo participante. Tá? Conhecer os limites da pesquisa. Aí, novamente, vem as questões de investigação. Ou seja, toda vez que a gente pensa em investigação qualitativa, as questões de investigação... Eu disse isso na primeira aula, né? As questões de investigação, e é por isso que eu incentivei a matriz de coerência interna. Sabe, Valberto, hoje em dia, nenhum aluno meu faz um trabalho comigo sem fazer a matriz de coerência interna. Por quê? Porque tem lá as questões de investigação e ele mostra os limites da pesquisa, né? Inclusive as implicações práticas da pesquisa como um todo, entende? Ou seja, isso que você está analisando, quais são as implicações disso? Outra dimensão da qualidade da pesquisa como pré-requisito para a adequação ética tem a ver com a generalização. E também já falamos aí numa live passada sobre os mitos da investigação qualitativa. Falamos que na investigação qualitativa nós não estamos focados na generalização estatística, mas nós estamos focados na generalização de transferibilidade e na generalização analítica, né? Nós falamos isso no passado, que garante a qualidade da pesquisa, então, como um pré-requisito da investigação qualitativa. Tá? Somente a pesquisa de alta qualidade pode ser eticamente adequada? A pergunta, essa é uma frase, uma afirmação, tá? Do Flick no seu livro. Mas eu queria, com base nessa frase, fazer a pergunta: se a investigação é de alta qualidade, já significa pesquisa eticamente sólida? O que é que vocês acham? Eu diria que não, né? Vou até responder aqui, não. Ou seja, uma pesquisa de alta qualidade não significa imediatamente que ela é eticamente sólida, tá? Mas toda pesquisa eticamente sólida é de alta qualidade. Entende? Ou seja, você não tem uma pesquisa eticamente sólida sem ser de alta qualidade. É por isso que nessa formação eu foquei tanto o rigor, a sistematização não são as únicas coisas em termos de ética e de qualidade. Tanto é que, quando o rigor metodológico, nos deparamos com o risco de afirmações de qualidade que venham
com consequências negativas, tá? Para as preocupações éticas, tá? Isso tem a ver, principalmente, com a necessidade, não estiver realmente baseada nas perguntas de pesquisas, nos requisitos metodológicos, ser eticamente problemático. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa em qualidade da pesquisa como um pré-requisito para a adequação ética. Bem, eu prometi falar só 20 minutos, eu queria encerrar aqui.